Bom dia, gente. Vou arrumar aqui meu cabelo. Bom dia, tudo bem? Vamos começar, né? Hoje a gente vai falar de saúde emocional. Deixa eu só anotar uma coisa aqui que eu não posso esquecer. Bom, então a gente vai falar de saúde emocional. E saúde emocional, eu ouso dizer que talvez seja uma das minhas maiores facilidades ali numa consulta médica. Eu não sei se pela prática ou se existe realmente, né? Ou se pela inteligência intuitiva que nos permite às vezes saber o que a pessoa sente ou conseguir ter uma percepção do que ela está sentindo ali naquele momento, né? No entanto, eu ouso dizer para vocês que a saúde emocional é uma das mais importantes e ela dita as regras para todas as outras. Por quê? Porque o nosso cérebro físico mesmo, ele reage muito aos estados emocionais, né? A gente tem aí a questão do cérebro trino, né? Que a gente tem lá o cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o cérebro racional. E a gente tem o cérebro emocional tomando uma parte muito grande da expressão realmente tanto anatômica quanto fisiológica do funcionamento do nosso cérebro. Então, nós somos seres emocionais que justificam pela razão. No entanto, a gente escolhe e a gente vive pelas emoções. Então, por isso que eu falei que é a saúde emocional uma das principais, uma das que a gente mais precisa conhecer e dominar e entender. No entanto, pela simplicidade, talvez, ao mesmo tempo ela é simples e complexa. Porque é simples, porque aparentemente é fácil a gente reconhecer um estado emocional. No entanto, o complexo é que a gente se confunde muito, né? Às vezes a gente acha que tem um estado emocional assim e é outro. Então a gente começa a falar de saúde emocional lembrando isso, que nós somos seres que reagem pelas emoções, que vivem pelas emoções e que justificam pela razão. E a partir do momento em que a gente vai se tornando mais racional, por exemplo, quando a gente toma consciência, né? O que é a consciência? A consciência é simplesmente você ir tomando noção do seu aspecto mais consciente, que envolve saber sentir o emocional, saber viver o racional, saber sobreviver no reptiliano, né, que é o reativo, e saber que nós, enquanto seres humanos, temos os três aspectos. No entanto, o emocional é aquele que mais age em nós, entendeu? Por isso é tão importante nós reconhecermos as emoções e nós ajudarmos os nossos pacientes a lidarem melhor com isso. Afinal de contas, nós sabemos de muitas doenças que são psicossomáticas, de muitas questões ali que na consulta médica ficam evidentes os aspectos emocionais, né? Então, é importante que a gente saiba conduzir. Para isso, é importante que a gente também tenha uma autoobservação emocional. As nossas emoções, os nossos sinalizadores internos, os nossos neurotransmissores, eles reagem sem que a gente consiga controlar. Então, quando eu falar, eu vou controlar as emoções, isso não é real. A gente não controla as emoções, a gente identifica e a gente muda a reação. Aquela emoção a gente não tem como deixar de sentir. Por exemplo, se eu sinto muita raiva todas as vezes que eu vejo determinada situação, aquilo lá me afeta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me estudar para entender por que aquilo lá me afeta. E aí, ao saber que aquilo me afeta, bom, me afeta porque eu não gosto, por exemplo, do sentimento de injustiça. E aí, aquilo me afeta nesse lugar. Então, eu vou tentar mudar a reação. Então, eu fico muito nervosa com determinada situação. E aí, eu busco uma outra forma de reagir. E isso é educação emocional. Como eu falei, é simples e é complexo. O melhor momento para a gente educar emocionalmente é na infância, né? Porque a gente está ali em fase de aprendizagem, principalmente através das emoções. A criança, ela registra muito o mundo, muito mais do que nós, o mundo emocional, porque ela não sabe ainda, às vezes, usar todos os outros sentidos. Então, ela se comunica muito e ela reage muito às emoções. Então, é um ótimo momento para a gente fazer educação emocional. No entanto, nós não fomos educados emocionalmente. E agora, a gente quer educar os nossos filhos de forma emocional
E isso às vezes não é tão simples, né? Porque nós não fomos educados emocionalmente. Não, no nosso tempo, o que que era importante? Aprender, e ainda é, né? Aprender português, matemática, aprender lógica, raciocínio. A nossa medicina ela é toda assim, ela é pautada no lado esquerdo do nosso cérebro, que é o lado racional, lógico, matemático, masculino. O lado direito, que é o lado emocional, intuitivo, artístico, ele é sempre negado, ele é sempre visto como inferior. No entanto, ouso dizer-lhes que a educação emocional bem feita, ela faz com que a gente consiga usar os dois lados do cérebro e com que a gente conheça cada vez mais esse lado direito desconhecido e faz com que a gente, ao conhecer mais esse lado direito desconhecido, a gente melhore mais ainda a nossa forma de reagir às emoções. Nós temos padrões de reação emocional, né? Lembra que eu falei no primeiro dia, no dia da saúde mental, que nós temos padrões de pensamentos? Nós também temos padrões de sentimentos e a gente vicia em sentir determinadas coisas. Por quê? Porque é um lugar conhecido. E tudo que é conhecido é mais fácil para nós. Então, por exemplo, a gente às vezes vicia em sentir medo. Você tá morrendo de medo de pegar coronavírus e fica lendo notícia o dia todo. O que você está fazendo? Você está estimulando. Você não, nossa, eu não sei por que eu não quero fazer isso, mas eu fico ali lendo e tal. Porque você está estimulando aquele medo que você quer manter aquele lugar inconscientemente. A sua mente quer manter aquele lugar porque é um lugar que ela conhece, que ela sabe como agir. Então a gente vicia até em estresse. Eu falo que tem pessoas que são viciadas em estresse e é muito difícil sair desse vício, porque eu sei, porque eu já fui assim, entendeu? É aquele negócio, você sai de férias, você não consegue relaxar. Você tá estressado por coisas pequenas, a vida toda estressado, por quê? Porque você teve uma vida muito estressante. Sei lá, tem muitas pessoas que são assim, principalmente homens, né? A gente vê esse padrão mais em homens, que passam ali a semana toda trabalhando, estressados, focados e tal, e aí chega o fim de semana que podem relaxar, continuam estressados, brigando no trânsito, aí tomam muito álcool para poder esquecer aquele estresse. Enfim, tudo isso, gente, é a nossa incapacidade de lidar com as emoções e com o nosso estresse. E saúde emocional, como eu falei para vocês, ouso dizer que é uma das mais importantes, é justamente por isso, porque quando a gente começa a se conhecer nesse lugar, a gente começa a entender e a buscar mudar as reações. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue, porque os nossos padrões emocionais, eles ainda são muito fortes. No entanto, como que a gente pode ajudar os pacientes? O que que eu faço, né? Como eu falei para vocês, ouso dizer que essa é uma das partes que eu mais domino da consulta. Eu não sei exatamente por quê, talvez por trabalhar com os florais, eles buscam, né, esse aspecto emocional, e isso é muito, muito legal, assim. Então, muitas vezes, você tem que aprender a sentir, sabe? A sentir com os outros sentidos. Não só a ouvir aquilo que o paciente tem, mas a ajudá-lo a conseguir percebê-lo de outros aspectos para ajudá-lo a ir exatamente naquele ponto. Então, às vezes, a pessoa está falando ali que está com raiva, mas na verdade ela tem uma culpa. Ou então ela voltou, né, gente? Não sei se vocês estão aí ainda. Então, como eu estava falando, de manhã não sei porque minha internet está caindo sempre. Como eu estava falando com vocês, os aspectos emocionais a gente às vezes não consegue retirá-los da história, mas a gente consegue conhecê-los cada vez mais. E isso é o nosso grande diferencial. É conhecer as emoções. É trazer essas emoções para jogar no mesmo time que a gente. É não negá-las e é não odiá-las, entendeu? Nossa, tipo, eu odeio sentir inveja. Eu me odeio por eu sentir inveja. Não é esse o caminho, né? O caminho é realmente de você abraçar aquele sentimento, não negá-lo, mas ir na raiz do que você sente. Ah, por que eu sinto inveja? Porque eu tenho a sensação de que aquela pessoa é melhor do que eu e de que eu fiz muita coisa errada e eu não vou chegar no nível daquela pessoa. Entende? Então, no fundo, você tem uma frustração. E essa frustração se torna uma inveja. E aí, o que você faz? Você vai cuidar dessa frustração na terapia, vai se autoconhecer para lidar melhor com essa frustração, entendeu? Então, isso é importante, é você saber identificar sem se sentir culpado por sentir.
Então, quando a gente ensina, né, igual como eu falei para vocês, a gente não aprendeu isso, mas a gente precisa ensinar isso para as crianças. Então, o que eu tenho buscado ensinar para os meus filhos é isso: olha, não tem problema sentir raiva. Qual esse sentimento que você está tendo aqui? Por exemplo, o Gabriel, quando ele descobriu o tal do ciúme, ele não sabia que aquilo chamava ciúme. Ele sabia que ele ficava incomodado com alguma coisa quando a irmãzinha dele ficava com o pai dele, porque ele é muito ligado ao pai. E aí ele veio me falar: ai, mamãe, eu não sei o que eu sinto. Ele sempre acostumou a vir contar para mim as emoções, porque ele identifica, ele se incomoda e ele quer resolver. Ele: ai, mamãe, eu não sei o que eu tô sentindo, é uma coisa meio ruim vendo a Maria com o papai e tal, eu sinto uma coisa ruim. Aí eu falei: explica melhor. Ele: não sei, parece que ele é só meu. E aí eu expliquei para ele que aquilo era o sentimento de ciúme. Nossa, depois que ele conheceu esse sentimento, aí ele começa a falar toda hora: tô com ciúme disso, tô com ciúme daquilo. Então, ele aprendeu que aquilo era um ciúme, mas só que eu não falei pra ele que era errado. Eu validei aquele sentimento, eu falei pra ele que aquilo tinha a ver com a sua insegurança e tal. Então, a gente busca ensinar as crianças hoje para quê? Para que elas fiquem menos emocionalmente doentes na vida adulta. Quantas pessoas vocês conhecem hoje que são emocionalmente muito mais doentes do que fisicamente, né? Aquelas pessoas que chegam nos lugares que a gente não suporta, porque elas estão sempre na negatividade, falando coisas ruins, ou reclamando, ou comentando coisas negativas, aspectos negativos das outras pessoas, não é verdade? Isso é doença emocional, gente. Tá? Isso não é tão simples de corrigir quanto uma dor de cabeça, né? E às vezes as dores de cabeça são todas causadas pelas doenças emocionais. Então, a gente tem aí muitas doenças emocionais e muitas pessoas doentes emocionalmente, porque a gente não aprendeu a lidar com o que a gente sente, a olhar para aquilo de outra maneira e a mudar a frequência daquilo que a gente sente. Então, às vezes, a pessoa fofoqueira ou a pessoa maledicente, aquela pessoa chata, ela é assim porque ela tem um monte de frustrações e sonhos não realizados. Ela gostaria muito de ter realizado vários sonhos e ela não conseguiu por diferentes aspectos. Então ela se recolheu e a forma dela se defender foi justamente atacar o outro, entendeu? Só que ela não sabe disso, ela sequer tem noção disso. Então, numa consulta em que você vai abordar a saúde emocional, você também não vai julgar essa pessoa por isso. Você vai ter compaixão pelo seguinte fato: ela está nesse momento do processo evolutivo dela de vida. E se ela está ali se consultando com você para olhar justamente para os adoecimentos emocionais, ela já está muito bem, né? Você não vai falar para ela: você é o problema. Não. Você vai ouvir a parte dela, ouvir as colocações dela e ajudá-la, ensiná-la a olhar o lado do outro. Por exemplo, numa situação dessa, como que será que a outra pessoa se sentiria? E a partir do momento em que a pessoa vai mudando esse olhar, ela vai conseguindo entender as suas próprias atitudes, entender que ela é a responsável pelo seu adoecimento emocional e não o outro, entendeu? Eu tive uma paciente que ela queria muito se separar do marido. Na verdade, ela não queria. Ela falava mal do marido o tempo todo, que ele era o problema da vida dela. E aí eu perguntei: você vai querer se separar dele? E ela disse: não vou, porque eu gosto dele, porque... E aí o tempo todo falando que estava numa relação abusiva, mas ela não queria sair daquela relação, ela ainda não conseguia. E aí eu falei: tudo bem, se você não consegue agora sair dessa relação que está te fazendo mal, por que é que você fica falando mal do seu marido? Então, isso só tá te adoecendo mais ainda. Vamos escrever agora 10 qualidades dele. E aí ela me olhou chocada. Ela não esperava, mas assim, gente, se você tá numa relação e aquela relação não tá te fazendo bem, ou você sai da relação, ou você dá um novo significado pra relação, não é verdade? Então foi isso que eu falei pra ela: você vai sair da relação? Não, não vou. Então vamos dar um novo significado pra essa relação. Pra isso você tem que olhar de uma outra maneira pra essa pessoa. Você tem que olhar a partir dos olhos do amor e não da intriga, da raiva, da culpa, do vitimismo. Então, isso que eu tentei trazer pra ela. Ela incrivelmente melhorou vários aspectos da vida dela, mas ela trouxe outros para se vitimizar, porque era o hábito emocional dela, entendem? Quando a gente fala de hábitos emocionais, então, e tá tudo bem, são os processos evolutivos daquela pessoa. Já outras pessoas, eu falo que tem algumas pessoas que são muito firmes no sentido de quererem realmente ficar bem. E eu gosto muito de atender essas pessoas, porque elas reconhecem seus estados emocionais,
elas abraçam esses estados emocionais e elas buscam se melhorar, buscam se aperfeiçoar, sabe? Então é muito bom encontrar pessoas assim. Eu tenho muitos pacientes assim, são aquelas pessoas que realmente querem se curar de dentro para fora. E quando a gente começa a cura de dentro para fora, a primeira parte que a gente tem que curar são as emoções. E são as emoções, é a falta de perdão, né? Todas as vezes que a gente ainda está doente, tem algumas linhas dessa abordagem quântica que falam: se você está doente, tem alguém que você não perdoou, ou alguém externo, ou você mesmo. E geralmente a gente não se perdoa, a gente passa o dia todo frustrado e tendo sentimentos ruins em relação a gente mesmo. A gente está o tempo todo remoendo o passado ou pensando no futuro. Então, tudo isso nos traz para um adoecimento emocional muito, muito importante. Fora que a gente tem as frequências das emoções, né? Eu não consigo falar disso aqui agora, porque se eu for entrar nesse assunto, a gente vai ficar mais 2 horas aqui falando, 1 hora, sei lá, né? Ou talvez até 30 minutos, mas é um assunto meio complexo, que é você entender qual emoção você vibra e qual frequência você vibra com aquela emoção. Então, isso é um outro aspecto. Por exemplo, uma pessoa que vibra vergonha, ela vibra em 30 Hz. E uma pessoa que vibra gratidão, ela vibra em 500 Hz. E aí é a frequência que você atinge, ou alta ou baixa, e é aquilo que você vai atrair. Então, se você vibra vergonha e culpa o tempo todo, você atrai mais motivos para te deixar naquela mesma vibração de vergonha e culpa. Se você vibra medo, você atrai mais motivos para ter medo. Se você vibra gratidão, você atrai mais motivos para agradecer. Então, tudo isso eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de ajudá-las. Na escala das emoções, eu coloco ali para elas. Falo, me fala o que você sente aqui nessa escala das emoções. Onde você está? Para que ela possa se reconhecer, sabe? Do mesmo jeito que eu falei que eu sempre atendi pessoas que estavam emocionalmente ruins, e é a maioria... Eu também já atendi algumas vezes pessoas que estavam emocionalmente muito bem e que só queriam fazer alguns ajustes. Então é muito bom quando você põe uma escala de emoção e a pessoa verdadeiramente se encontra ali entre a gratidão e a aceitação, porque a gente sabe que isso dá outro padrão vibratório para as nossas células e nos coloca diante de um outro padrão de vida, né? A gente consegue fazer isso o tempo todo? Não. Ainda mais no momento em que nós somos estimulados agora, por exemplo, a vibrar no medo o tempo todo, na insegurança, na falta de esperança, na falta de fé, né? Na sensação de que eu não posso fazer nada, de que eu não devo investir em nada, porque eu tenho que ficar tudo parado agora. Então a gente está aí nesse momento. E nós não sabemos que quando a gente está nesse momento, né, tem algumas leis, né, que a gente estuda em algumas filosofias que falam que é a lei do pêndulo. Então, às vezes, o pêndulo está para o negativo e ele está para o positivo. E assim é a nossa vida. Tem momentos em que a gente está no negativo e tem momentos que a gente está no positivo. E o que a gente faz quando a gente está no pêndulo negativo? Então, hoje a humanidade está no pêndulo negativo, né? A gente está vivendo aí muitas situações difíceis. Talvez ela nunca tenha saído do pêndulo negativo, né? Mas, enfim, nós estamos vivendo aí situações difíceis de adoecimentos, perdas financeiras, todas essas questões. Então, isso é o pêndulo negativo. E quando a gente está no pêndulo negativo, o que a gente pode fazer? A gente pode se colocar mais no pêndulo positivo. E isso traz a gente para sair um pouco da frequência vibracional do negativo, que está nos arrastando para o negativo. E como que a gente se mantém no positivo? A gente pode fazer isso com meditações, práticas de yoga, né? Porque a gente consegue se harmonizar, trazer para o equilíbrio. A gente pode fazer isso com os florais, é algo que eu uso todos os dias, que eu vejo que eu também gosto de passar para as pessoas, porque às vezes não é um adoecimento, é um adoecimento emocional, sabe? E a pessoa está ali tratando uma depressão por 20, 30 anos e ela tem que simplesmente se amar. Ela tem que aprender a se amar, ela tem que aprender a perdoar. Então, eu gosto muito de fazer perguntas. Às vezes, quando eu saí de Uberlândia, né, deixei algumas pessoas que eu atendia regularmente, e eu me lembro de perguntar para uma delas: o que você acha que eu te ajudei? Agora que ela optou por seguir sozinha, né, e eu acho que ela fez certo. Eu falei: o que você acha que eu te ajudei? Ela falou: você me ajudou em vários aspectos, mas a minha doença tinha uma raiz que era não me amar. E é isso que você me ajudou, a perceber que eu preciso me amar mais. Que me amar mais significa várias coisas e várias raízes daquilo que ela tinha, daquelas coisas que ela apresentava. Então é uma coisa tão simples, né? Você fala: isso é tão simples, a pessoa podia descobrir sozinha, mas às vezes a gente não descobre, às vezes a gente precisa do olhar do outro e da autoconsciência para chegar naquele lugar, entendeu?
Então eu gosto muito também dos florais para isso, porque eles são despertadores de consciência e harmonizadores de frequência, né? Então eles harmonizam a nossa frequência para que a gente, tipo, se eu tô vibrando no medo, para que eu passe a vibrar mais na coragem, para que eu passe a vibrar mais na aceitação, na alegria. E isso tudo nos traz para uma saúde emocional muito maior, muito melhor. Como eu falei, tratar os aspectos emocionais, ele vai de encontro com aquela pergunta que tem lá, com aquela parte do método centrado na pessoa, que não fala nada disso, mas o método centrado na pessoa fala sobre pensamento, sentimentos, ideias, pensamentos e expectativas, né? Que é o CIP, né? Sentimentos, ideias, pensamentos e expectativas, que é aquilo que o paciente sente, pensa, idealiza e tem de expectativa em relação ao adoecimento dele naquele momento, né? Então, assim, é a experiência da doença, né? A gente tem viver a doença e viver a experiência da doença. Então, a experiência da doença, qual a experiência daquela pessoa naquele momento, entendeu? Isso, gente, é tão importante, porque esses dias eu atendi uma senhora, e é muito engraçado porque eu não tinha percebido, apesar dela ter me feito várias perguntas, eu não tinha percebido que um dos sentimentos dela era o medo de estar com um câncer, assim. Até porque o quadro clínico dela não levava nada, a nenhum tipo de pensar em câncer, então eu nem pensei nisso. E aí eu conversando com ela e eu percebi que tinha alguma coisa no ar. E isso, gente, a gente vai sentindo a partir do momento em que a gente vai começando a entender a pessoa do ponto de vista emocional. Como eu falei, é um treino e a gente tem que estar disposto a isso. E aí eu fui observando que ela estava estranha, né? Que ela não estava ainda relaxada, que eu não tinha talvez conseguido responder as questões dela. E aí eu falei, olha, dona fulana, eu sinto que a senhora não tá legal ainda. Quer compartilhar alguma coisa comigo que você não falou na consulta? Isso ela já estava quase saindo. E, gente, nós somos as pessoas, nós os profissionais de saúde, somos as pessoas que vamos abordar esses aspectos do nosso paciente. A gente vai falar para ele, você tá bem, você não tá bem? Você quer conversar comigo? Você quer me contar o que tá acontecendo? Ele pode não esperar isso da gente, mas essa também é a nossa função. E aí eu fiz essa pergunta para ela e ela começou a chorar. Eu esperei um pouquinho ela chorar e perguntei de novo, o que é que tá acontecendo? E ela me disse, olha, eu tô com medo de ter câncer porque eu cuido sozinha do meu neto e tal. E aí eu pude esclarecê-la e falar que aqueles sintomas dela não pareciam ser câncer e tal. E a gente conversou mais um pouquinho e ela saiu muito aliviada de lá. E aí eu senti que aquele negócio esquisito que estava no ar se desfez, entendeu? Então, esse negócio esquisito no ar que a gente sente às vezes é aquela emoção não falada. Tanto numa comunicação, por exemplo, na sua família, né? Num grupo de amigos, você tá lá de boa e de repente você tá sentindo um negócio estranho no ar. São as emoções que às vezes a pessoa não consegue nem reconhecer e ela não fala. Então, uma forma muito, né? A gente tem muitas maneiras erradas de viver as emoções. E falei errado, mas talvez não seja essa a melhor palavra. Até porque eu não gosto do errado e do certo, eu acho que são experiências diferentes. Mas a gente tem muitas maneiras de reagir às emoções que não nos fazem bem. Não digo que são erradas, mas elas não nos fazem bem, né? Nos mantém no mesmo lugar, nos mantém no mesmo processo de adoecimento, não faz com que a gente cresça emocionalmente. Então ficamos ali na nossa criança interior brigando a vida toda. Então, um dos aspectos que eu faço, simples pergunta que eu faço para os pacientes é: o que você sente o dia todo? Você sente mais alegria, mais amor, sente raiva? E aí a pessoa tem a oportunidade de olhar para aquilo que ela sente o dia todo e de se auto-observar nesse sentido. E esse é o primeiro ponto da consciência. A partir do momento da observação daquilo que ela sente, ela vai em busca ela mesma consegue perceber que é importante que ela busque um outro aspecto, que ela saia daquele padrão e ela busque um outro aspecto de viver mesmo, de sentir mais coisas positivas, né? Mais alegria, mais bênçãos, mais harmonia. Bom, então, gente, a gente já tá se aproximando do fim, porque como eu falei pra vocês, né? Eu não tô querendo fazer lives muito grandes. E a gente falou hoje de saúde emocional. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui pra mim que eu ainda dou conta de responder. Mas o simples é isso, é ajudar as pessoas a identificar as emoções que elas têm ao longo do seu dia, da sua vida. É nos conhecer também, porque a gente conhece os estados emocionais do outro de uma forma muito fácil, a partir do momento em que a gente conhece os nossos,
A partir do momento em que a gente conhece os buracos escuros da nossa alma, a gente tem mais facilidade de ajudar as pessoas nos buracos escuros das suas próprias almas, entenderam? Então, as emoções, elas regem a maior parte da nossa vida, elas são a maior parte do nosso cérebro, das nossas reações inconscientes, subconscientes, que são 95% das nossas reações. A gente aprende através das emoções desde a infância e são elas que perduram na vida adulta. E a diferença entre a criança grande e o adulto verdadeiro é a forma como a gente reage às emoções, é a forma como a gente conhece e como a gente busca reagir de maneira mais madura, tá bom? Então, isso faz parte de um atendimento centrado na pessoa, da forma como eu faço, de um atendimento integrativo, da forma como eu faço, que é usar o conhecimento de emoções, o conhecimento da saúde emocional, para que a pessoa possa crescer e se curar, né? Como eu falei, aquela depressão que está ali há 20, 30 anos, talvez seja um não recebimento de amor na infância e que ficou reverberando e você precisa curar aquilo. Sua criança pede que você cure e a gente cura se doando amor. Eu falo muito para os pacientes isso, olha, você não vai se curar com o amor do outro, você só vai se curar com o seu próprio. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Mas, gente, a frequência do amor é uma frequência de 550 a 600 Hz. Né? Eu falei que eu não ia entrar nesse assunto, mas eu tô só citando. Ela é uma frequência que cura absolutamente tudo. Só que a gente não sabe ainda sentir amor, por isso que a gente tem dúvida. Então, o que vocês acham de treinar sentir amor? Então, treinar mesmo, exercer mesmo por aquelas pessoas que te desafiam, pelas pessoas que você ama, buscar o máximo do dia, se reconhecer nas outras pessoas, olhar para as outras pessoas com compaixão, isso é buscar o sentimento do amor. Uma vez eu ouvi isso e eu achei lindo, né? Assim como aprender a ler, amor é algo também que se a gente fizer todos os dias, a gente fica melhor todos os dias. Então, é isso que eu deixo para vocês. A frequência que cura mesmo é a do amor, alto amor e do amor pelos outros. É muito difícil a gente amar os outros se a gente não aprende a se amar, porque o negócio não passa por nós e sai, ele tem que passar, conhecer aqui e depois sair, entendeu? Então, pra gente saber lidar mais com as emoções dos outros, a gente precisa saber lidar mais com as nossas e aprender mais sobre as nossas, tá bom? Então é isso, gente. Um bom dia. Obrigada por quem veio até aqui. Lembrando que amanhã é o último dia para as inscrições do programa de medicina integrativa centrado na pessoa. Ele idealizei inicialmente para médicos, mas a gente tem alguns outros profissionais de saúde lá no grupo, né? Nutricionistas, eu acho. Então ele pode sim ser feito para outros profissionais e a gente está repensando se no próximo a gente vai abrir só para médicos ou se a gente realmente... porque eu tenho um pouco de medo de entrar nessa questão dos outros profissionais por não conhecer, né, muito a área dos outros profissionais. Renata, sobre o que? Sobre saúde emocional? Que você quer saber? Olha, nossa, eu li em tantos lugares que eu vou tentar... Eu li muitas coisas trazidas do yoga, né, do Kundalini Yoga. Eu li muitas coisas trazidas das culturas do Oriente, porque eles têm essa facilidade de entender o ser humano como um todo e esses aspectos emocionais. Muita coisa é minha, de aprendizado sobre a frequência das emoções. Então, tem algumas coisas, tem uma tese de doutorado que foi quem trouxe esse assunto, que é o Dr. David Hoffman, não, esqueci o nome dele agora, mas eu vou procurar e vou te passar. Só que se você procurar aí Anatomia das Emoções, Anatomia da Consciência, o livro que ele publicou, foi o único livro que ele publicou e ele fez um estudo de várias pessoas medindo os seus estados emocionais e qual a frequência que aquilo media, sabe? Fulano tá sentindo culpa, aquilo mede 550 Hz. Aí ele foi várias pessoas sentindo culpa, media mesmo os 50 Hz. Então o livro se chama Anatomia da Consciência, não sei o nome dele, mas esse livro não tem em português. Mas tem muitas pessoas aqui no Brasil que fazem esses estudos, que já estudaram esse livro e que compartilham. Então é mais na linha da física quântica, talvez o professor Hélio Couto, algo nesse sentido aqui no Brasil, entendeu? Os textos que você vai achar mesmo
desse médico psiquiatra, eles são mais em inglês, mas você vai achar algumas coisas em português. Se você colocar aí frequência das emoções, você vai achar algumas coisas. Depois, se você quiser me perguntar, eu aprendi num curso de física quântica que eu fiz e tinha várias referências lá. Eu li essas referências, estudei essas referências, entendeu? Tá bom? É isso. Então, bom dia, gente. Até mais, até amanhã. Ai, gente, amanhã é saúde espiritual. Ouso dizer que também é uma das minhas preferidas. E é uma das que eu tenho estudado muito recentemente. E não percam, tá bom? Beijo, até amanhã.